O ódio cegou-o. Mesmo com ela já completamente dominada, várias vezes atingida e praticamente morta, retalhou em vários lugares, transformando a cena do crime num lugar de dantesco horror, jamais visto em toda a região. Tamanha era sua frieza que se sentia aliviado, ao invés de compreender a extensão do seu ato. Desconhecedor das leis divinas, Antônio Dias ignorou completamente todos os preceitos religiosos que sempre acenam para o perdão, o amor e a aceitação sem revolta. No seu entendimento, fizera apenas uma parte, pois restava ainda Souza, com quem tinha, do seu ponto de vista, o mesmo compromisso de morte. Não é uma só alma em todo o universo que, contrariando as leis espirituais, ainda que as desconheça, fique isento de colher os resultados de suas ações. Como o espírito não morre, o espírito lhe é levantando-se do leito deixa ali o corpo inerte. Ela estava confusa e cheia de ódio. No primeiro momento, pensou que tivesse escapado, mas ao ver o estado deplorável que seu corpo se encontrava, agora só pensava em vingar-se do coronel Antônio Dias. Ele, obviamente, jamais imaginou que, a partir daquele momento, Lia estaria em seu encalço, e, saindo do quarto, chamou os seus capatazes, despediu-se de alguns amigos e dirigiu-se para a fazenda. Sentia-se vitorioso e vingado, em parte, pois o próximo seria Souza. Sua hora está próxima, pensava obsessivamente. A feitura de um mal elimina as possibilidades de qualquer pensamento razoável por muitas horas seguidas. E, no caso de um crime, as ideias correlatas de matar mais alguém, especialmente na situação dele, iam se tornando compulsivas e o grau de violência, cada vez maior. O dia já amanhecia quando chegaram à fazenda. Antônio Dias estava completamente envolvido em energias negativas. Estava no ponto mais alto de sua vingança. Entrou na casa de despejo. Souza ainda estava dormindo. Mandando os jagunços segurarem os seus pés e suas mãos, dominou e amarrou-o no tronco. De punhal na mão, com ódio no coração e descontrolado, perfurou seu corpo várias vezes, sempre gritando impropérios. Anestesiado pelo ódio, começou a torturá-lo. Cortou-lhe pedaços de pele, em processo de maldade indescritível e inenarrável. Suas palavras finais, quando Souza já estava agonizando, foram: traidor. Isso é o que você merece, por mexer com a mulher dos outros. Outro componente da equipe de socorro pergunta a Ernesto: não estaria acontecendo aí justamente o cumprimento da lei de causa e efeito? Ernesto respondeu, prontamente: veja bem, há dois ângulos a considerar na questão. Antônio Dias não conhecia a lei de causa e efeito, contudo agiu contrariando a lei divina, por isso, para ele, é uma causa nova, que podemos afirmar ter relação com as palavras de Jesus, quando disse: e necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Quanto a Souza e Lia, embora também desconhecessem a lei de causa e efeito, sofreram suas consequências, sem poderem compreender o que se passava, tornando-se mais difícil para ambos suportarem os acontecimentos. O mais importante em tudo isso, é que eles estão convencidos de que o mal deve ter um fim imediatamente. Ao aceitarem participar do processo reencarnatório de Joaquim, Antônio Dias, como seus filhos, estão se redimindo de um passado tenebroso, e dando início a novos tempos, em que se tornarão libertos pelo amor do Senhor e Mestre Jesus Cristo. Ernesto continuou dizendo: foi necessário muito tempo de dedicação e trabalhos árduos, para que pudéssemos chegar a este ponto. Agora, Antônio Dias conta, no plano físico, com 7 anos de idade, no corpo de Joaquim. Ele ainda tem algum tempo até que consolide sua união com Geralda e, no momento oportuno, possa recebê-los como filhos do coração. E o componente da equipe de socorro volta a perguntar: eles vão renascer com algum tipo de deficiência, pelo fato de trazerem um corpo perispiritual deformado? Ernesto, então, esclareceu: isto certamente não acontecerá.
em nossa programação. Lee irá primeiro, terá uma curtíssima reencarnação, de apenas 24 horas após o nascimento. Essa passagem por um corpo humano, tem o objetivo de filtrar as impressões perispirituais que permaneceram nela. Ao retomar a dimensão espiritual, ela terá o seu perispírito já livre de muitas deformidades e o seu campo emocional bastante suavizado. Souza terá de passar pelo mesmo processo, a fim de atenuar os efeitos da reencarnação anterior. Embora causem inicialmente grande tristeza e sofrimentos indescritíveis aos pais, por perderem filhos prematuramente, aprenderão a valorizar os que vierem após esses tristes episódios, reforçando o amor e a dedicação a eles. Como serão os mesmos a reencarnarem, haverá uma nova energia e o fortalecimento dos laços de amor entre eles. Souza e Lia terão 2 reencarnações na família de Joaquim. A partir daí tudo estará absolutamente sob controle, para o êxito da experiência terrestre e em favor de todos os envolvidos. A palavra, nesse instante, foi retomada pelo amigo espiritual. O que acontecerá com o Coronel João Dias e com Jonas? O Coronel João Dias, nesta encarnação, será o irmão mais velho de Joaquim, Antônio Dias. Ele irá com o grande compromisso de ser o arrimo da família. Jonas será o filho mais velho do irmão de Joaquim e se chamará João. João ficará sob a responsabilidade de Joaquim, Antônio Dias, a partir dos seus 8 anos. Nesse ensejo, estará em plena convivência com os 2 filhos de Joaquim, Lia e Souza, convivência esta que durará até os seus 21 anos. Lia e Jonas, tornar-se-ão íntimos e dessa relação nascerá uma criança, uma filha. Atraídos por semelhantes magnetismos e vibrações equivalentes, prisioneiros do passado, longe de adotarem o perdão como ato de segurança espiritual, encontrarão na convivência a maneira de recuperarem o senso de espiritualidade de que precisam para progredir rumo aos planos superiores. Por meio das vibrações negativas do medo, os inimigos de Joaquim, residentes do umbral, conseguiram restabelecer o contato com ele. Isso aconteceu por causa do medo que ele sentiu de apanhar do irmão mais velho, o que gerou nele a ideia de fuga da roça do Capão da Onça para Tapiral. Lembra-se do episódio? Os inimigos de nosso irmão, aproveitaram-se daquele instante de fraqueza e investiram pesado contra ele. Quando temos pensamentos negativos, os espíritos ainda tendentes ao mal, exercem sobre nós grande influência, despejando cargas de impulsos elétricos, com ideias negativas, fazendo crescer a sensação de pavor e causando em nós mudança de atitudes. Aproveitando-se de sua vulnerabilidade, os inimigos programaram diversas maneiras de perturbar Joaquim. Perceberam que o pensamento negativo instalado em suas ideias ainda cheias de insegurança, seria um bom caminho para destruí-lo. Encheram sua mente de intuições negativas. A mediunidade de alta sensibilidade tornaria Joaquim uma presa fácil. Acompanhando a família, Joaquim mudou-se para outra fazenda, em certo fim de semana. Dali até uma pequena vila chamada Alto Lange era perto. Joaquim e sua irmã iam até lá com relativa frequência. O lugar, como todo povoado de interior, tinha armazéns e lojas. Observando os armazéns, vendo tantas sacarias de alimentos, ele pensava em como seria bom se tivessem fartura e pudessem ajudar outras pessoas necessitadas. Seus pensamentos começavam a criar as condições de caridade, que seriam de grande proveito, no futuro de regeneração a que se propunha. Eram as sementes do grande sonho que seria alimentado por ele vida afora. Ele sempre comentava com a irmã esse seu desejo, estimulado por ela e ainda reforçado com a orientação de que, se tivesse algum sonho, seria bom que todos os dias pedisse a Deus que o ajudasse a realizá-lo. E assim ele fazia. Por outro lado, a espiritualidade correspondia aos seus anseios, em processos intuitivos alimentados por pensamentos. Criava imagens que mantinham acesas as esperanças de que os sonhos poderiam se tornar realidade. Como sabemos, a alimentação dos pensamentos é que os torna reais.
Isto é parte importante na consolidação de nossos planos junto a Joaquim. Capítulo 10. O despertar dos vícios do passado. Na roça, 7 anos é uma idade marcante, em que o menino recebe certas liberdades. Fumar é fato natural, aceito sem muitas reservas por quase todos os pais. 2 razões principais justificam o ato ignóbil. Quem trabalha no campo precisa fazer fumaça para espantar os mosquitos, e, segundo, porque fumar é indicativo de que se é homem. Pouco habituado ao convívio social, Joaquim foi encaminhado para a escola onde deveria estudar, socializar-se. Ele tinha grandes dificuldades de se relacionar com as outras crianças, pois possuía um temperamento difícil e era muito levado. Seu semblante parecia descrever um personagem cinzento por dentro, alguém que teria um futuro árduo e que por isso carregava fortes sinais de mau humor. Devido a estas características, os coleguinhas apelidaram-no de bicho do mato. Joaquim continuava a sofrer o assédio de seus inimigos espirituais, cada vez mais desejosos de tornar não só difícil a sua estada no plano físico, mas também de derrotá-lo mesmo, a fim de satisfazerem os líderes de sua falange, que eram seus principais inimigos. A vida de Joaquim era um tormento. As outras crianças, instigadas pelos obsessores, perturbavam-no a ponto de fazerem-no perder a razão e avançar para cima delas, atirando-lhes as carteiras escolares em estado de fúria total. Quase sempre a aula tinha de ser interrompida, causando grandes transtornos. Os inimigos invisíveis se sentiam vitoriosos. Certo dia, Joaquim e a irmã iam saindo da escola, quando, de repente, escondidos no meio da mata, estavam mais ou menos a 30 garotos à sua espera. Queriam pegá-lo e partiram para cima dele com ferocidade. Ajudado pela irmã, com um porrete na mão, ele conseguiu, depois de levar alguns safanões e dar algumas porretadas, livrar-se da turma saindo em desabalada carreira, juntamente com sua irmã. A partir deste dia, nunca mais voltou à escola. A vida de Joaquim começava a sofrer os entraves necessários para que tivesse início seu crescimento moral e espiritual, conforme o planejamento feito no plano espiritual. Capítulo 11. O questionamento de Joaquim aos 9 anos. Uma profunda insatisfação tomava conta daquele ser. Ele sentia enorme revolta e se irava com facilidade em qualquer circunstância. Tinha pouca capacidade de tolerância e se indispunha com os colegas, onde estivesse, até mesmo por motivos fúteis. Diante de tantos desequilíbrios, era visível e previsível a atuação dos seus inimigos desencarnados. Em instantes de solidão, questionava: Meu Deus, por que eu sou tão diferente do filho do meu patrão? Por que meus pais são tão pobres? Por que eu não nasci em uma família rica? Nessas circunstâncias, uma pergunta estava sempre presente. Será que Deus realmente existe? Uma coisa era mais do que certa. Ele odiava o trabalho na roça e, não raras vezes, arremessou longe a enxada ou tentou quebrar-lhe o cabo, para inutilizar a ferramenta. Sua mente trilhava os obscuros caminhos da ignorância. Sentia-se, por isso, vazio, desconfortável, irritadiço e sem esperanças. Várias vezes, em seu retorno para casa, enquanto caminhava pela estrada de terra, por vários quilômetros, ouvia o ruído de motores de carros que se aproximavam. Sempre esperava conseguir carona para chegar mais cedo e menos cansado. Todavia, suas expectativas eram sempre frustradas. Antes mesmo que o veículo se aproximasse, ele já xingava o motorista, tendo a certeza de que não lhe daria carona. Tal como esperava, assim de fato acontecia. Era a vida sendo dirigida por seus pensamentos. Mal passava o veículo, todos os males do mundo eram despejados boca afora para maldizer o motorista. Mas o que sempre desejava era que o motor falhasse e, logo depois, o que lhe negara carona precisasse de ajuda, que certamente faria questão de não dar. Não paravam por aí as mostras de seu desconhecimento do amor,
da religião e da bondade divina. Ao ver um cego que habitava a cidadezinha, ele sempre questionava: como Deus faz tanta maldade com os outros? Por que ele deixou este homem nascer assim? Resignação é uma palavra que indica entendimento ou compreensão, que determina novo comportamento. Joaquim precisava disso, pois não aceitava os desígnios de Deus, que ocorrem por meio das ações das próprias pessoas como resultado delas. Lares que ignoram as leis de Deus, que não praticam nenhuma religião, são desprovidos de luz divina. Esses são redutos de energias negativas. Ali há discórdia, desequilíbrios e prevalece a agressividade. Nesses lares, todos vivem em trevas. No lar da família de Joaquim, era costume todos falarem muitos palavrões, haver muitas agressões verbais e muitas brigas, problemas que poderiam ser resolvidos se a família se reunisse e fizesse uma oração matinal ou a leitura do Evangelho. Somente nos momentos em que brincavam, as crianças viviam um momento de alegria. Um lar sem Deus é uma reserva dos espíritos inferiores. Pelo fato de nada saberem sobre obsessores, eram presas fáceis do mal, um campo perfeito para a criação de sofrimentos e desequilíbrios incontáveis. Um dos melhores e mais assíduos companheiros de Joaquim era Pedro, filho de um vizinho, e que gostava muito de brincar com ele. A brincadeira deles mais comum era jogar pedrinha um no outro e, certo dia, essa brincadeira acabou em acontecimento muito estranho. Os dois brincavam jogando pedras um no outro, pedras pequenas, que não machucavam, uma guerrinha, diziam. Mas, naquele dia, no momento em que os dois brincavam com as pedrinhas, outras pedras maiores começaram a cair sobre as pessoas e as feriam. E elas imediatamente se voltavam contra Joaquim e Pedro. Mas então, observaram que eles não tinham em seu poder pedras daquele tamanho. Ademais, estavam paralisados de medo e as pedras continuavam caindo. A casa iluminada a lamparina, no finalzinho da tarde, quase noite, escondia a verdadeira autoria. Não dava para ver de onde vinham aquelas pedras e quem verdadeiramente as jogava. Foi um tumulto total, uma correria só. Procuraram a origem das pedras, mas não vinham de nenhum lugar específico, apenas apareciam no ar, já caindo. Nunca nada igual fora visto naquele lugar. Diziam que era coisa de assombração. Esse fenômeno aconteceu por 2 dias. Chamaram a polícia. Todos queriam desvendar aquele mistério. Ninguém conseguia entender o que se passava. E não eram somente as pedras que caíam, mas também plastas de barro podre, fedorento, com cheiro de carniça. Nem com a presença dos policiais o fato parou de acontecer e, por mais que tenham vasculhado as redondezas, nada encontraram de suspeito. Até eles mesmos foram atingidos. Percebendo que poderia se tratar de algo sobrenatural, um dos policiais, mais centrado nas questões religiosas, sugeriu: e melhor vocês chamarem o padre. Já fizemos a nossa parte, e sinto que não temos condições de resolver este problema, não. Temerosos e sem ação, os policiais se retiraram, comprometendo-se a passar pela casa paroquial e pedir ao padre para fazer-lhes uma visita em caráter de urgência. O padre, chegando lá, foi atingido também pelas pedras e saiu às pressas dizendo: a família precisa de muita oração. Muitos anos depois deste acontecimento, quando todos já tinham se esquecido dele, Joaquim quis fazer-se de misterioso e disse que eram ele mesmo e Pedro que atiravam as pedras, coisa impossível, pois elas vinham de lugar não específico. As pessoas que ali estavam e nem ele mesmo, sabiam que aquele fenômeno tinha sido provocado pela mediunidade de Joaquim, que era médium de efeitos físicos. Tinham completo desconhecimento que suas energias haviam sido utilizadas pelos espíritos inferiores para provocar aquele fenômeno. Capítulo 12. Obsessão consciente. Na região do Cerrado, mais precisamente nos arredores de Paracatu, havia muitas carvoarias. Naquele tempo, era comum os donos de fazenda contratarem meninos,
rapazes e homens adultos para trabalharem no corte de arbustos, no transporte e na produção de carvão. O ambiente de trabalho era o pior possível. Na mata havia alto risco dos trabalhadores serem picados por cobras e insetos venenosos. O meio de transporte era da pior qualidade. Devido à precariedade das estradas, constantemente aconteciam acidentes. Quando os trabalhadores não iam a óbito, ficavam paraplégicos. A fumaça, o pó, o calor e o perigo do fogo, quando não levavam muitos trabalhadores à morte, deixava-os inválidos. De quando em quando, algum forno caía, por falta de manutenção, e os trabalhadores eram castigados severamente. Nenhum prejuízo era tolerado. A cada falta, a cada falha, tudo era descontado dos minguados vinténs que recebiam. Joaquim e seus irmãos se empregaram numa dessas carvoarias. Depois de certo tempo de trabalho, chegou o dia em que receberam o primeiro pagamento. Claro, estavam sequiosos por uma boa farra. Mulheres, bebidas e muita diversão. Beberam até não darem mais conta de si mesmos. Os obsessores estavam à solta, e folgavam em saber que seria mais um dia de vingança. Riam, com isso, as mais espalhafatosas gargalhadas, comportamento natural de seres sem iluminação e vazios de Deus. Quando bebia, Joaquim se tornava violento, ainda mais sob o efeito das influências dos seres invisíveis que se compraziam com o mal. Tornava-se louco, louco varrido. Pessoas que apresentam quadros de obsessão, são constantemente submetidas ao ridículo, e se põem sob risco, influenciadas pelos inimigos invisíveis do além. Joaquim não era exceção, pois vivia um processo obsessivo muito comum entre as pessoas. Ficava tão transtornado que mais parecia um animal. Em dada ocasião, bêbado e sob o domínio de inimigos desencanados, penetrou no recinto de um restaurante da cidade e, entre gritos e palavrões ofensivos, ameaçando todos os presentes, que faziam calmamente a sua refeição, tirou a roupa, pondo-se totalmente nu no salão, sob o olhar atônito dos clientes, que se sentiram vexados diante de tanta loucura. Vociferando e babando, ele se aproximava de cada mesa, enfiando as mãos imundas nos pratos de alimentos. Tirava o que queria comer, mais no sentido de afrontá-las do que propriamente por vontade de comer. Enquanto praticava esse ato insano, ele disse em alto e bom som: "Eita, para cá tu! Isto tudo aqui é meu. Aqui eu mando e tenho que ser obedecido." O restaurante estava cheio. Diante de um louco, todos sentem certo pavor e constrangimento, a ponto de se submeterem a qualquer situação, pois sabem que estão diante de alguém que perdeu a razão. Até mesmo os garçons, normalmente ávidos por defender o seu local de trabalho e a sua clientela, ficaram sem ação. Ninguém ousou agredir Joaquim. Aproveitando-se de um pequeno lapso de desatenção do rapaz, o dono do restaurante deu um jeito de chamar a polícia local. Ao perceberem que a polícia fora chamada, os companheiros de Joaquim, juntamente com seus irmãos, o retiram-no dali. O irmão mais velho o pegou pela cabeça, dando-lhe uma gravata que o deixou imobilizado. Enquanto outros seguravam pelas pernas, os demais o amarraram na carroceria de um caminhão e, antecipando-se à chegada da polícia, voltaram para a carvoaria. No meio dos ignorantes, uma loucura como aquela parecia bravura, e Joaquim se sentia o todo-poderoso diante dos colegas. Ganhava respeito entre eles pela bravura e ousadia. No íntimo, ele sabia o que estivera fazendo, em cada detalhe. Se já tinha coragem de fazê-lo por si mesmo, estimulado pelos espíritos inferiores que o assediavam, ousava largamente. Joaquim era possuidor de mediunidade consciente, que, junto com o vício de bebida alcoólica, atraía multidões de legionários do mal. Espíritos obsessores que tanto induziam a beber como a valentia e a fanfarrice. Aquilo que todos presenciaram não fora nada mais, nada menos que um transe mediúnico em estado de consciência plena. Tipificação de mediunidade pouco conhecida,
Mas muito mais comum do que se possa imaginar, essa mediunidade consciente acontece em todo o mundo, atingindo todos os tipos de pessoas, sem que elas próprias se deem conta disso. A doutrina dos espíritos é pródiga em literatura a respeito do assunto, especialmente nas obras O Livro dos Médiuns e O Céu e o Inferno, 2 das 5 obras que foram codificadas pelo nosso benfeitor Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec. Creio que todos os que de fato desejam conhecer melhor o assunto, inclusive os não adeptos da doutrina, mas que vez ou outra têm sua personalidade alterada, seja por uso de bebida alcoólica ou não, deveriam estudar o tema, na tentativa de evitarem males maiores. Grande parte dos crimes, das separações e das guerras, acontecem por absoluta ignorância da influência espiritual sobre médiuns que não sabem que o são, e que mesmo em estado de plena consciência são influenciados de modo avassalador. Existem muitas pessoas que sofrem abruptas alterações de humor. E, mesmo diante das questões mais simples, se alteram muito facilmente. São indícios sintomáticos de mediunidade ostensiva, que servem como indicativo de uma necessidade mais urgente de se procurar auxílio em um grupo espírita, local mais adequado para os esclarecimentos indispensáveis sobre o assunto. Há casos em que o tratamento com passes e culto do evangelho no lar, entre outros procedimentos, são necessários. Um dos membros da equipe, preocupado com mais aquele fato na vida do rapaz, indagou: por que nada de mal aconteceu com Joaquim? A mediunidade, meu caro irmão, é algo extraordinário. Oferece amplas possibilidades de contato, tanto no nível inferior, com os entes ainda voltados para o mal, quanto no nível das ideias sublimes, tuteladas pelos irmãos divinizados, cujas tarefas, uma vez delineadas, devem ser protegidas e os seus titulares amparados. E Ernesto conclui: embora você não tenha visto, pois foram atitudes que não se fizeram visíveis a todos, alguns cooperadores do plano maior estiveram presentes no ambiente onde ocorreu o lamentável episódio e, sensibilizando os presentes pela hipnose magnética, instilaram neles ideias de que os fatos eram engraçados, muito mais que dramáticos, para que tudo acabasse por servir de piada, ao invés de provocar uma reação incontrolável e grave. Também a imobilidade de todos, diante do desenrolar dos fatos, mesmo a grosseria de colocar as mãos nos pratos, que poderia ser considerada uma afronta geral, um abuso ou coisa do tipo, foi uma neutralização magnética, também acompanhada de hipnose, que os protetores aplicaram. Lembre-se, todos são dignos de ajuda e proteção e, na verdade, mesmo os erros mais graves não devem ser motivo de nosso julgamento. Quem de nós pode dizer que nas sucessivas reencarnações não teve atitudes semelhantes? Ou até que não tenhamos sido piores? Até mesmo os obsessores foram protegidos, pois, quando passavam dos limites, foram contidos com o uso de corda magnética. O próprio restaurante foi isolado naquela hora, para que ninguém mais entrasse ou saísse, a fim de evitar maiores consequências. Movidos pelos laços de amor que nos unem ao Mestre Jesus, trabalhamos pela causa humana, enviando reforços para abranger o máximo possível de pessoas. Especialmente, cuidamos para que aqueles que estão com alguma tarefa de mediunidade por cumprir, não falhem e não sejam desviados da rota antes de começarem o seu trabalho. As forças interiores do homem são divinas e não podem desmerecer a nossa atenção nem dispensar o nosso trabalho. Isso é um ato de amor. Capítulo 13. As aventuras de Joaquim aos 11 anos. Alguns anos se passaram. Os meninos cresceram e se tornaram adolescentes. Os caminhos da vida nos levam a vários lugares, onde múltiplas experiências nos ajudam a encontrar o verdadeiro destino e os grandes objetivos. Nas mais desencontradas estradas do destino, caminhamos, às cegas, até que as questões espirituais nos abram os olhos para a grande realidade divina. No destino desconhecido dos ambulantes das esquinas, quantos mistérios e quantos destinos não estarão se religando a Deus por caminhos inimagináveis. Decidiram, então,
Ir para São Paulo, a grande metrópole brasileira, oásis espiritual para pessoas de todas as nacionalidades do mundo. Berço de oportunidades, onde a vida recomeça sempre com chances renovadas, para quem nada tem de capital ou de recurso para dar início a alguma atividade lucrativa, e sem qualificação para encontrar um trabalho regular com registro na carteira profissional. Antes de viajarem para lá, foram ao campo e colheram muitas raízes e folhas, com a esperança de que, na grande capital, pudessem vender tudo e conseguirem algum recurso para dar uma arrancada na vida. É tradição no Brasil, as pessoas usarem chás de folhas e raízes, prática antiga que vem da cultura indígena e dos negros escravos que vieram para cá. Finalmente chegaram, foram para o centro da cidade, num lugar de grande movimento, se estabeleceram com uma banca que não passava de uma tábua de compensado mais larga e 2 caixotes que serviam de pés. Observando os outros, aqui e ali, foram criando coragem e aos poucos, soltando a voz em gritos característicos dos ambulantes. Esta é para os malhas do fígado, esta outra para o coração e aquela outra é para quem sofre de impotência. Fazia muito frio, naqueles dias em São Paulo, terra da garoa, como é conhecida. Não é à toa, mas exatamente pela inconstância do clima e pelas baixas temperaturas. Joaquim não estava preparado para tanto frio, quase congelando, camisa de mangas curtas, mantinha-se imóvel e encolhido. Apenas o estardalhaço de Samuel não era suficiente. Os passantes, sempre em alta velocidade, como se estivessem sempre atrasados, ignoravam seus apelos. O frio estimulava a correria. Samuel, então, teve uma ideia surpreendente. Vendo o irmão imóvel, como se estivesse fraco e desanimado, pegou um copo d'água com raízes e deu-lhe para beber. Em seguida deu-lhe um soco bem dado, falando com ele entre os dentes e pelo canto da boca. Mexa-se, desgraçado. Tomando aquele soco e ouvindo aquele nome feio, Joaquim começou a dar pulos, movendo os braços. Samuel, então, gritou. Estão vendo este desgraçado? Estava quase morto. Vejam. E bastou que ele tomasse um copo deste remédio para que melhorasse. O povo simples, ingênuo, necessitado, com poucos recursos para tratar da saúde, começou a dar-lhes atenção. Alguns olhavam de longe, outros queriam saber que remédio era aquele e, assim, em poucos minutos, havia se formado uma roda em volta dos 2 irmãos. Quem parou, comprou, e num instante a banca estava vazia e a mala também. E não havia mais nada. Felizes, com os bolsos cheios, voltaram para casa. Casa? Uma tapera de latas e tábuas amarradas com arame e pregos, de um antigo amigo, com quem estavam provisoriamente, até encontrarem lugar para ficar. As coisas pareciam melhorar, quem sabe, teriam a própria tapera. Na cabeça do homem, rondam os desígnios de Deus e os destinos incertos para conduzi-lo à única certeza. A planos superiores. Com o passar do tempo, Joaquim foi se cansando daquilo e decidiu cair no trecho, conforme é a linguagem popular. Foi sozinho. Antes de completar 11 anos, já bebia, mas bebia pouco. Agora, estava totalmente envolvido com a bebida. Ibiá, no Triângulo Mineiro, foi seu destino. Não conhecia ninguém nem tinha para onde ir. Uma ponte, junto com alguns mendigos, foi seu abrigo. Aos poucos, foi se entrosando com os novos companheiros. Eles pediam esmola para sobreviver. Cada dia era uma luta para garantir a comida e o cobertor, a pinga, pois, desprotegidos e à mercê da natureza, no chão frio, só meio zonzo ou zonzo de tudo para aguentar. Aos poucos, Joaquim foi conquistando o povo dali, e eles já gostavam dele. Ele não saía para pedir, pois tinha vergonha. Nunca fizera aquilo. Furtar, até que poderia, teria coragem, mas pedir, não. Era muita humilhação. Mas o povo da ponte é solidário. Trabalha para si para quem não trabalha,
reparte, entende a fraqueza, aceita e não se importa, quando o cabra é bom. Joaquim era bom, aos olhos deles. Já estava ficando difícil tomar banho, se alimentar, todos os dias, não dava. Isto não é vida. Não quero mais viver deste jeito, pensou Joaquim. Com essas palavras, selou a sentença de ir-se embora dali. Voltar para casa talvez fosse melhor. O povo da ponte fez festa para a despedida, e ele se foi. O tempo da aproximação de Joaquim com os espíritos desencarnados, abrindo sua participação consciente na mediunidade, seria desencadeado por intermédio de um terreiro de candomblé. De volta à casa dos pais, encontrou mudanças. Ali, bem em frente, funcionava um terreiro de candomblé. Sempre se faziam oferendas nas encruzilhadas. Diretrizes mais elevadas exigem posturas equilibradas e isentas de vícios. Este não era o caso de Joaquim que, cada vez, com maior frequência, se embriagava e se descontrolava. Num desses dias de descontrole, bêbado, ele entrou no salão do terreiro de candomblé, sentou-se no sofá e, com gestos largos e descontrolados, diante das imagens sagradas para os adeptos daquela doutrina, falou um monte de palavrões ofensivos aos orixás ali representados. Grave ato de insanidade e de ignorância, pois devemos respeito a todos os cultos e religiões, sejam eles quais forem. São todos escolas que servem a uma causa comum. A insanidade não se limitou às imagens, pois as ofensas e as atitudes inconvenientes se estenderam também à filha da mãe de santo, a quem puxava e ordenava que se sentasse em seu colo. Tal profanação de um templo era imperdoável e a agressão à moça, algo inconcebível e inadmissível, mas o mal já estava feito. A jovem horrorizada e atemorizada pela agressão sofrida, sentindo ódio e desejo de vingança, ameaçou-o, dizendo: "Vou acabar com você, seu verme miserável. Vou mandar os espíritos, os exus e o tranca-ruas para acabar com a sua vida, pois você merece morrer." Ele nem se deu conta daquelas palavras e continuou suas insanas atitudes, aumentando o tom de deboche. O alvoroço que aquilo tinha provocado chamou a atenção do irmão de Joaquim, que veio para retirá-lo daquele local. Os caminhos por nós trilhados estabelecem uma conexão com o futuro que, às vezes, é mantida por correntes de escravidão. Tal é o caso de qualquer vício, especialmente o alcoolismo, que degrada, adoece e confunde a mente humana. Nos seus excessos, Joaquim chegava a ponto de rolar no chão. Em uma dessas vezes, já prejudicado em seu raciocínio, começou a ver sombras, quando, na realidade, eram apenas alguns pés de bananeira que sua mãe havia plantado no fundo do quintal. Querendo livrar o filho daquelas alucinações, ela colocava um lençol dependurado à sua frente, para que ele não visse os pés de bananeira. De todas as maneiras, ela procurava atenuar o seu sofrimento. Era sempre a mesma coisa. Depois da bebedeira, tinha cólicas terríveis de fígado e vômitos incontáveis. A semana toda ficava perdida. Depois de uma crise violenta, ficava até meses sem beber, mas sempre voltava aí. Quando fazia, era aquela tragédia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 14. O acordar de Joaquim. Adolescentes, que mais pareciam jovens crescidos, cheios de muitas experiências nem sempre tão agradáveis, Joaquim e Ismael, sempre os dois, viviam suas aventuras amorosas, cujas histórias compartilhavam em diálogo franco, ao fim dos romances. Nessa época, Joaquim, contando apenas com 13 anos de idade, já havia praticado muitas loucuras. Estando sobrecarregado de vícios e sentindo-se incapaz de se recuperar por si mesmo, adotou mais uma atitude negativa. Tornou-se viciado em sinuca, jogava a valer. Estava sempre encrencado, pois perdia, sem ter com que pagar, obrigando-se a pequenos furtos em casa para arrecadar dinheiro e pagar dívidas de J. Hugo.
A vida parecia ir na direção oposta à proposta pela espiritualidade para aquela encarnação. Jogo, bebida e mulheres, para o homem sem formação de caráter, é uma combinação mortífera. Joaquim estava em todas. Convite ao desequilíbrio também no campo sexual. O rapaz acumulava namoradas que, às vezes, eram enroladas por ele. Sua situação era tão complicada que, em certos momentos, levava uma namorada para a própria casa, enquanto a outra aguardava na praça por sua volta, sem saber de nada. Sua rotina, perigosa e inconveniente, comprometedora do ponto de vista espiritual, era a razão de sua satisfação pessoal e orgulho. Campo aberto para o assédio de obsessores, a vida do jovem ficava cada vez mais comprometida e espiritualmente embaraçada. Num sábado, bem tarde da noite, depois de uma dupla aventura, quando tinha estado com duas mulheres na mesma noite, enganando-as, sentindo-se o maioral, o maior conquistador daquelas redondezas, ele pensou: vou voltar à praça e ver se consigo mais alguma coisa. Era muito tarde, mas ele não tinha se dado conta disso. Voltou à praça, mas ela já estava vazia. Hoje não é o meu dia, exclamou. Resolveu, então, voltar para casa. No caminho, encontrou uma mulher muito bonita, bem vestida, que olhava e lhe acenava com a mão, convidando-o a se aproximar. O seu coração disparou. Joaquim se encantou à primeira vista e, à medida que ia em sua direção, tentando aproximar-se dela, ela se distanciava dele cada vez mais. Uma sensação muito estranha percorreu todo o seu corpo, como no dia em que o fantasma atravessou a madeira da porteira e voletou na direção dele e de seus irmãos. Arrepiou-se todo novamente. A força motriz do sexo impedia de segurar-se ponto e vírgula, apenas o desejo sexual o empurrara na direção da moça. Os dois andavam na mesma direção, ele querendo chegar a ela e ela, voltada para ele, se arrastava, distanciando-se dele. As chamadas cênicas, convidativas, o impeliam para frente e o desejo sexual tomava conta de todos os seus pensamentos. A moça insinuava-se pelos lábios e pelos gestos convidativos, a se oferecer gentil e docemente ao rapaz. Debaixo de um poste de luz, ela parou e esperou. Joaquim se aproximou e, olhos nos olhos, fitou-a, deslumbrado, estava completamente atordoado, perdido e cego de paixão. Era a mulher perfeita, perfeita demais para ser verdade. Repentinamente, ela se virou. Joaquim não viu as costas da mulher, teve a sensação estranha de ver uma chama azul, fogo vivo, que instantaneamente se transformou numa caveira. Teria sido alucinação? Seria efeito do cansaço e da bebida? Não dava para saber. O horror de uma visão inusitada ainda aterrorizava todo o complexo dos sentidos e nem dava para explicar tamanha aberração. O corpo arrepiado, os sentidos descontrolados, o coração a mil, era o caos completo, num instante só. Um homem com medo, muito medo, que correu em desabalada carreira, sem olhar para trás, sentindo pavor de que pudesse estar sendo seguido por algo nunca visto, sequer imaginado. Havia muitos anos que nenhuma lembrança de Deus passava perto daquela mente suja e conturbada, mas nesse momento até uma oração ele fez. E algo tocou o seu coração, que o levou a refletir sobre como levava a vida e surgiu um desejo de ir a uma casa espírita, mas não queria ir no centro onde houvera aprontado. Queria algo diferente, que não tivesse rituais, onde a simplicidade o fizesse sentir-se à vontade e que pudessem aconselhá-lo sobre a vida e as situações inexplicáveis pelas quais tinha passado. Depois daquele acontecimento, muita coisa mudou na vida de Joaquim. Durante mais de 2 anos, ele não bebeu nem procurou orgias e tentava, a seu modo, levar uma vida mais contida e regrada. Seu mundo de aventuras fora vivido intensamente e, mesmo estando ainda muito jovem, todas as experiências tinham sido extremamente úteis para deixá-lo agora mais pacato e menos ansioso em viver a vida no sentido mundano, conforme se costuma dizer.
O momento era propício para que Joaquim se voltasse para as questões espirituais, conforme havia se comprometido na pátria espiritual antes de reencarnar. O jovem estava pronto para uma vida nova. Os objetivos maiores punham-se em curso e no rumo certo. Capítulo 15. O plano. 2 anos depois do episódio da moça sedutora, que, na verdade, era um espírito materializado, as lembranças ainda incomodavam Joaquim. Parecia haver por trás da lembrança uma necessidade espiritual, que deveria permanecer acesa e que por ela outros fenômenos se desencadeariam. Naquele momento, como sempre acontecia, Joaquim e Ismael, juntos, decidiram ir para Brasília, a fim de tentar a sorte e, quem sabe, encontrar o caminho da realização pessoal e o bem-estar que tanto procuravam. A família continuava na mesma, sem recursos e com dificuldades de sobrevivência. Chegando à cidade, recolheram-se num albergue espírita, onde teriam alimento e a pernoite garantidos. No dia seguinte, sairiam para procurar um emprego. No albergue, sentiam-se como desejavam. Tinham alimento, conforto e bom trato. Era tudo o que queriam para si e para a família. As dificuldades naturais de quem não tem estudo sobressaíram em todas as tentativas e, apesar de andarem o dia todo procurando um trabalho, nada conseguiram. O jeito é pegar alguns biscates, comentou Joaquim com seu irmão. De fato, conseguiram alguns pequenos serviços e ganharam um pouco de dinheiro, o suficiente apenas para tomarem a decisão e a iniciativa de irem para Goiânia, onde esperavam melhor sorte. Na capital Goiânia, a situação ficou pior, pois ali também não conseguiram emprego. Como os recursos se esgotaram, não tinham sequer condições de voltarem para casa. O sonho de ficarem ricos se esvaiu como fumaça no ar. Os pensamentos negativos rondavam por perto e perturbavam suas mentes. Além de amargurados e tristes, estavam revoltados com a situação vivida por eles, uma situação ideal para a intervenção dos obsessores. Estavam prontos e receptivos às sugestões dos espíritos inferiores. Atuaram através de Ismael, que era esperto e sempre criativo para situações de emergência. Insuflaram-lhe na mente uma ideia que imediatamente encontrou receptividade. Parecia a solução ideal, perfeita, que os tiraria do atoleiro. No umbral, aquele grupo de entidades voltadas para o mal, que estavam envolvidas no processo para prejudicar Joaquim, festejavam. A nossa sugestão foi aceita. Gargalhadas e mais gargalhadas deram o tom de festa e alegria geral. O plano começava a funcionar. Conhecedora dos planos estabelecidos para a reencarnação de Joaquim, Maria teria por papel evitar que ele se encontrasse com Geralda, que seria a sua futura esposa. Por ela, os companheiros de práticas do mal deveriam voltar o seu foco para Geralda. Isso para ela teria um gostinho todo especial, com sabor de vingança, uma vez que foram rivais em vidas passadas, quando Maria perdeu Joaquim para Geralda, fato que até o presente momento não conseguira relevar, apesar de haver passado muito tempo. Os que praticam o mal também têm imaginação fértil, com a diferença de que tudo o que pensam e fazem está direcionado para a prática do mal, obviamente. Os dois irmãos ficaram sabendo, por comentários de outras pessoas, que em Uberaba havia um homem que fazia muita caridade. Ele se chamava Chico Xavier. Ele e seu grupo saíam percorrendo os bairros, de casa em casa, pedindo alimentos e doações para serem distribuídos às pessoas carentes e necessitadas que os procuravam. O Chico Xavier, disse Ismael, pede para os outros. Nós, pedindo para os outros, vamos arrecadar para nós mesmos, riram desdenhando da situação e se achando muito espertos. Ignoravam os compromissos espirituais assumidos por tamanha insensatez. Desconheciam as leis regenciais da natureza espiritual. Nada sabiam a respeito da lei de causa e efeito nem cogitavam que, num futuro não muito distante, se encontrariam com a força divina e seriam submetidos à justiça divina, que a ninguém dispensa.
Os dois, Joaquim e Ismael, procuraram um dos bairros mais luxuosos, onde havia muitas mansões, com o objetivo de arrecadarem a maior quantidade possível de alimentos, roupas e dinheiro, por meio da campanha do quilo que fariam em nome de Chico Xavier. Chico já era bem conhecido, seu nome muito respeitado, seu trabalho muito bem aceito pelas comunidades. Acreditavam que ia dar tudo certinho conforme seus planos e que seria a salvação deles. A ideia era bater a porta de casas boas e dizer: nós somos de Uberaba. Estamos aqui fazendo campanha em nome de Chico Xavier, para atender as pessoas necessitadas. O senhor poderia nos doar roupas, agasalhos, alimentos ou dinheiro? Começaram logo por uma mansão, pela qual tinham passado havia pouco tempo. Chegaram ao portão, tocaram a campainha e esperaram. Era a primeira tentativa, os corações estavam acelerados, com medo e cheios de ansiedade. Logo em seguida, tiveram uma visão. Viram sair de dentro daquela casa vários policiais com cães enormes, assustadores. Diante daquela surpresa, saíram correndo, em desabalada carreira e, tão logo se viram bem distantes, sentaram-se para recuperar o fôlego. Sentiram profundo arrependimento, quase chorando, conversaram um com o outro e rezaram. Pediram perdão a Deus pela péssima ideia. A visão fora providenciada pelos amigos espirituais, que queriam evitar que houvesse comprometimento, o que efetivamente conseguiram. Joaquim e Ismael, nos instantes em que rezavam, sintonizaram a ajuda espiritual superior, e estes buscaram amparo em Ernesto, que lhes enviou as seguintes intuições mentais. Nós plasmamos aquelas visões na mansão para amedrontá-los, porque realmente eles iam receber ajuda dos moradores e ficariam, a partir daí, comprometidos negativamente. Seriam charlatões, sob o domínio das trevas. O que nos favoreceu sobremaneira, na materialização da visão, foi a mediunidade aguçada de Joaquim. O guia espiritual de Joaquim perguntou: Ernesto, o que faremos agora que eles estão receptivos às boas intuições? Ernesto respondeu simples e amorosamente: colocaremos pessoas de bom coração no caminho deles, para que eles voltem ao lar. A partir daí, então, tudo favoreceu o retorno dos dois. Capítulo 16. Casos de obsessão. Precocemente amadurecido pelas experiências vividas, sempre em circunstâncias complicadas para alguém que ainda não havia chegado à maioridade, aos 16 anos Joaquim se tornou mais unido a Samuel, um dos seus irmãos. A situação financeira daquela família sempre fora ruim. Jamais souberam que os pensamentos direcionam os acontecimentos e, por isso, assentados em uma negatividade permanente, penavam para sobreviver. Resolveram, então, pôr o pé na estrada, sem rumo, apenas com a roupa do corpo e pouco dinheiro, como acontece com a maioria dos retirantes. Na estação rodoviária, esperavam que a intuição lhes indicasse para onde deveriam ir. Diante do guichê, viram na placa, Uberaba. Era uma cidade grande, talvez cheia de oportunidades de trabalho. Escolheram Uberaba, porque ele e Ismael tiveram aquela experiência com o nome de Chico Xavier e, quem sabe, em caso de dificuldades, não seria um refúgio que poderia albergá-los. Seus pensamentos ainda vagueavam ao longe, quando alguém se aproximou e disse: Moço, vocês também são peões de trecho? Tem onde ficar? Não, senhor, disse Joaquim. Temos uma pensão onde vocês podem ficar hospedados. A comida é boa e vocês não precisam se preocupar com despesa, porque o empreiteiro da fazenda cuida de tudo. Eles foram para essa pensão, não só atraídos pela garantia de trabalho e lugar para ficar, mas também porque não tinham nada em vista. Lá, se encontraram com os gatos, empregados de fazendas longínquas, quase sempre longe de cidades, encarregados de fazer a contratação. O lugar para trabalhar que ofereciam ficava muito distante, Araguaína, ainda no estado de Goiás, próximo da divisa com os estados do Pará e do Maranhão.
Após um breve bate-papo, o gato apertou a mão de Joaquim e de Samuel. Estava selado o acordo. 2 dias de viagem em uma perua Kombi, chegaram à fazenda onde seria o local de trabalho. Nesses lugares, o trabalho começa bem cedinho, às 6 horas da manhã. Trabalhavam duro, derrubando árvores de sol a sol. Apenas podiam parar por 1 hora para comer uma comida fria e ruim. Não estavam gostando, é lógico, e tramaram fugir, quando completassem 2 meses de labuta. Estavam abatidos, cansados, e, às vezes, eram vítimas de brutalidade por parte dos capangas da fazenda, que sempre andavam armados e, por qualquer coisa, agrediam os trabalhadores. Conseguiram, enfim, fugir dali e chegaram à cidade, onde procuraram outra pensão e aguardavam um trabalho de verdade. Chegaram outros gatos. Aliás, todos os dias eles chegam, pois sabem que os aliciadores das pensões pegam os peões nas rodoviárias e os levam para lá. Além da hospedagem que recebem dos gatos, ainda ganham comissão pelo aliciamento. Joaquim e Samuel não tinham outra opção, afinal, saíram sem dinheiro e fugidos da última fazenda. As propostas iniciais não pareciam interessantes e não aceitaram. Mas, quando se aproximava de 7 dias de estada, o dono da pensão começou a pressioná-los para que pagassem as diárias. Como não podiam pagar, acabaram aceitando o convite de outro gato, desta vez para trabalhar em uma fazenda no estado do Pará, próximo de um vilarejo chamado Brejo Grande. Depois do vilarejo, foram mais algumas horas de viagem, até chegar ao local de trabalho. Desceram do caminhão e fizeram acampamento ali mesmo. Os dias eram muito quentes, um calor abafado, a noite era muito fria. Dormiram por causa do cansaço, que era grande. As redes eram armadas em cima das árvores por causa de bichos. Na região tinha onças e todos os tipos de animais que se pudesse pensar. Era mata densa, guardava surpresas. Durante o dia, a partir das 6 horas, deveriam fazer picadas, derrubar árvores, enfrentar os mosquitos e tomar cuidado com as cobras. O contrato era verbal, mas, se não fosse cumprido, corria-se o risco de ser morto. Eles sabiam que não podiam vacilar. Naquele mato, a vontade do dono da fazenda, que nem era dono, apenas grileiro, poceiro, era a lei. E a sentença de morte era comum. Todos sabiam que o dinheiro prometido não viria. Ainda descontavam os empréstimos referentes à pensão paga, transporte que era cobramento dos trabalhadores, comida e tudo mais. No fim, não sobrava quase nada, o que era proposital, para que não tivessem dinheiro nem mesmo para voltar para casa nem para tomar outro rumo na vida. Era a escravidão novamente. Nesse ritmo e nessas péssimas condições de trabalho, não há santo que aguente, e Joaquim contraiu febre amarelão. Mesmo assim, com economia, chegaram a guardar dinheiro para a passagem de ônibus, sendo que Samuel foi para sua casa em Campos Altos e Joaquim ficou em Uberaba. Mesmo doente, Joaquim voltou para a pensão, à espera de ser contratado, desta vez para um trabalho de verdade, sem ser de escravo, como nos outros. Nesse dia, chegou à pensão um fazendeiro. Não era gato, mas o próprio dono, o que deu mais esperanças a Joaquim, em seus 16 anos, com muito vigor natural, mas, doente, esperava um pouco menos de sofrimento. O fazendeiro falou direto com ele e com os outros hóspedes da pensão. Queria peões para trabalhar em sua lavoura e por empreitada. Joaquim fizera amizade com um rapaz baiano, de nome Laurindo, e dele teve a maior demonstração de amizade de sua vida, coisa que nem de irmãos se pode esperar. Pegaram a empreitada, era serviço para os 30 dias. Com 3 dias de trabalho, Joaquim deu no prego, quer dizer, não aguentou, pois ainda estava doente e caiu desmaiado. Tinha febre alta e o corpo tremia que nem vara verde. No primeiro instante, o fazendeiro percebeu que o rapaz estava com uma doença conhecida como amarelão, então mandou que seus empregados o levassem até a cidade,
a fim de consultar-se com um médico. Foram de jardineira. Desceram e procuraram o hospital. Assim que foi atendido na triagem, os médicos perceberam a gravidade da situação. Imediatamente, o encaminharam para exames e constataram aquilo de que já suspeitavam. Febre amarela, doença que, na época, não tinha cura. Certas coisas o homem ainda não consegue entender. Assim, os médicos começaram a estudar o corpo de Joaquim, utilizando-o como cobaia. À beira da cama do rapaz, parecia haver um formigueiro. Mais de 50 estudantes curiosos para ver a novidade. Era uma experiência nova para eles. Quem sabe, presenciariam um verdadeiro avanço da medicina, a primeira cura de febre amarela no Brasil. O paciente foi apalpado até cansar. A todo momento, um estudante colocava a mão espalmada na região do baço, abaixo das costelas e apertava até ele gemer. O quarto, cheio de estudantes, era palco de um espetáculo divino, ainda por emergir e por consagrar aquele hospital, caso conseguissem achar a cura para aquela doença. Suando, tremendo muito, a ponto de balançar a cama de ferro, Joaquim recebia doses maciças de remédio para baixar a febre e bebia muita água para reidratar. Nunca ouvira falar que alguém pudesse beber tanta água assim. Seu cobertor ficava totalmente molhando, a ponto de poder torcer, tanto que transpirava. O quadro grave, saúde em estado crítico, poucas esperanças, nenhum sinal de melhora. Os médicos, enfermeiras e estudantes foram unânimes na decisão de mandar avisar a família. Tinham os documentos do rapaz e neles havia o endereço. Mãe, Campos Altos, Rua Nova, 69. Mandaram um telegrama com os seguintes dizeres: estado de saúde: seu filho é grave, portanto quiser vê-lo com vida, venha urgente dentro 3 a 4 dias máximo. Ao receber o telegrama, a mãe de Joaquim ficou completamente transtornada, quase desmaiou. Devido à urgência, logo se recompôs, arrumou-se e tomou o destino da rodoviária. Chegando a Uberaba, foi direto para o hospital. Os míseros cruzeiros que arrumara emprestados iam para o carro de aluguel, e o restante deixaria com o filho, para o caso de uma necessidade. Tinha pressa de chegar ao hospital, mas o coração estava apertado, pois o filho estava à beira da morte. Quando Dona Aurora chegou à porta da enfermaria, procurou Joaquim por entre as várias camas. Logo que avistou o filho, correu para abraçá-lo. Chorando muito, Joaquim foi logo dizendo: "Oh, minha mãe! Depois de 6 meses longe de casa, a senhora vem me encontrar nesta situação." E, abraçando a mãe, que chorava, continuava a dizer: "Saí para ganhar dinheiro e o que eu trouxe foi esta doença ruim. E aqui, minha mãe, eles não estão cuidando de mim. Eles não querem que eu me cure. Estão me usando como cobaia. Me leve, mamãe, com a senhora. Me leve, pelo amor de Deus." Coração puro, doído pelas palavras de Joaquim, ingênua, ela responde: "Meu filho, como eu vou sair daqui com você? Não tem jeito de passar pela portaria. Eles vão barrar a gente." O tempo voou, terminara a hora de visitas, em prantos, comovida pela situação dramática do filho. Ela saiu do local, olhando para trás, como se fosse a última vez que o via com vida. As lágrimas corriam soltas, o choro convulsivo dificultava andar. Falar era impossível. Apesar de fraco, o rapaz continuava com o raciocínio ágil e tramou consigo mesmo fugir dali. Havia 3 dias que a mãe fora embora e ele também queria ir para casa. Sofrer? Melhor sofrer em casa, pensava. O paciente, 2 camas após a sua, receber alta, a enfermeira lhe comunicou e Joaquim ouviu. Prestou atenção quando ela se dirigiu a um armário, no fundo do salão da enfermaria, onde ficavam as roupas e os pertences dos pacientes. A ideia de Joaquim era fingir-se em situação grave, caindo ao chão, simulando desmaio,
para atrair a atenção da enfermeira e esperar que ela deixasse os armários abertos. Então, pegaria as suas roupas. E assim Joaquim fez. O que separava as camas eram biombos, e a enfermeira, esquecendo a porta do armário aberta, como imaginou, correu para ver quem estava precisando de ajuda. Joaquim se pôs de pé e disse que quem estava passando mal era o vizinho da frente, 2 camas depois da sua. Enquanto ela se dirigia a ele, Joaquim correu até o armário e tirou de lá sua roupa. O plano de fugir estava encaminhado, ia dando certo. A enfermeira, não suspeitando de nada, embora achasse esquisito que ninguém estivesse precisando de ajuda, nem notou que o rapaz entrara no banheiro. Lá, em poucos minutos, cheio de cautela para não ser pego, trocou de roupa, aproveitou-se do horário, misturou-se com os visitantes e saiu do hospital. Ganhou a rua. Joaquim se sentia muito fraco, custava-lhe caminhar, pela febre ainda muito alta, suava muito. A vista dele se embaralhava, ele cambaleava e até foi preciso sentar para recuperar-se. A subida parecia eterna. Neste momento, parou um carro ao lado de Joaquim e de dentro do veículo, o condutor perguntou: "Você está indo para o hospital?" Desconfiado, pensando que talvez pudesse ser alguém do hospital, o rapaz respondeu prontamente: "Não. Não. Eu estou de alta. Estou indo para a rodoviária." O moço, abrindo a porta do carro, disse: "Amigo, entra aí. Eu te levo até lá." Joaquim, que estava muito desconfiado, resistiu ao convite. "Muito obrigado, não é necessário. Eu estou bem. O médico me disse que eu preciso fazer caminhada." Diante desta resposta, o motorista se foi e ele continuou andando muito lentamente, até chegar à rodoviária. Tinha pouco dinheiro, mas esperava chegar pelo menos até a fazenda, onde havia trabalhado antes de ser internado. Ele procuraria Laurindo, seu companheiro. Tinha certeza de que ele lhe emprestaria o suficiente para voltar para casa. Chegando, tomou um grande susto e teve um princípio de desespero, quando soube que Laurindo tinha ido para a Bahia, pois terminara o serviço. Como eles haviam pegado o emprego juntos, Laurindo, num ato de imensa bondade e fidelidade ao amigo, havia deixado para ele a metade do que havia recebido, apesar de Joaquim não ter terminado o serviço por ter adoecido. Tomado de muita emoção, tentando esconder as lágrimas impossíveis de conter, voz embargada, obrigando-o a calar um pouco para depois falar. Deixou-se levar pelos pensamentos, criando a imagem mental de estar abraçando e agradecendo pelo ato de humanidade que iria possibilitar o seu retorno à casa da mãe. Apenas disse baixinho: "Obrigado, meu amigo." Somente trabalhar há 3 dias, um gesto inesquecível, uma demonstração de verdadeira fraternidade, como raramente se vê em um amigo que jamais sairia da lembrança de Joaquim. Somente restara saudade, uma saudade gostosa de sentir que alguém é verdadeiramente do bem. O frio do inverno era cortante ali pela região, o gelo formava uma fina camada em cima dos tambores colocados debaixo das goteiras para parar a água da chuva. Dali, era retirada para lavar vasilhas e cozinhar. Era gostoso quebrar o gelinho da superfície. As lembranças de sua primeira infância contornavam um pouco o estado grave de Joaquim. Estava escuro, pois já era noite quando chegou à casa materna. Tremia de frio, sua pele perdera o viço, e estava pálido, amarelado, quase branco. Quando adentrou sua casa, chamou pela mãe. "Mãe! Mãe!" O sexto sentido materno aguçado a fez perceber que era Joaquim que estava chegando. Então respondeu, gritando: "Joaquim, meu filho! Estou indo." De novo, Joaquim e sua mãe se emocionam, abraçados, os dois choraram. Alegria de um reencontro que até há pouco tempo era improvável. No interior, o farmacêutico é quase um deus. É médico, conselheiro e santo. Todos acreditam nele e confiam em sua sabedoria.
Deus dá a essas pessoas um dom muito especial e muitas vezes realizam verdadeiros milagres. Acho que são aliados dos anjos e mensageiros dos curadores espirituais. A verdade é que salvam muitas vidas e ajudam muitas pessoas. A farmácia do Sr. Vantuir foi o destino dos dois, na manhã do dia seguinte. O velho farmacêutico indicou para ele alguns comprimidos de tararem, remédio que hoje não existe mais. Era para abrandar a febre. Dele ouviu os conselhos para procurar um centro espírita que havia do outro lado da cidade, e que localizasse o dirigente, pois ele era uma pessoa muito bondosa, simples e que pedisse para encontrar-se com Dona Maria, que tinha certos dons de cura e era famosa por isso. O lugar era mais simples do que eles imaginaram. O grupo espírita funcionava em um barracão muito pequeno e humilde. Assim que ele entrou no ambiente, sentiu que ali estava a chance de se curar. No mesmo dia, Dona Maria começou a tratar do rapaz. Meu filho, as coisas não estão muito boas, mas você vai ficar bom. Você tem muito o que fazer ainda. Há muito trabalho esperando por você. Com essas palavras e aplicando passes em Joaquim, foi dado início ao seu processo de recuperação. Ele seria ajudado, pois tinha compromissos a cumprir em sua jornada terrena, compromissos esses que ele mesmo ignorava. Tudo o que estava sendo feito tinha por objetivo direcioná-lo para trabalhar em uma casa espírita. Devido à febre muito alta, Joaquim tinha crises convulsivas. Isso agora o impedia de ingerir água, café ou qualquer outro tipo de líquido. Às vezes, era preciso administrar soro na veia para evitar desidratação. Mas, enfim, após algumas visitas ao centro espírita, sob os efeitos do tratamento espiritual, já se podia notar alguma melhora, com uma sensível diminuição dos tremores. Passado um período de mais ou menos 3 a 4 meses, recebendo passes e tomando água fluidificada, Joaquim parecia totalmente curado. Tal comprovação precisava ser feita pela medicina tradicional. Obviamente que tal enfermidade havia deixado algumas sequelas, entre elas uma excreção sudorípara cujo odor causava certo desconforto. O fígado também ficara comprometido e seu funcionamento não era totalmente normal. Capítulo 17. Mediunidade na infância. Geralda teve os primeiros sinais de mediunidade logo aos 6 anos de idade, fato que aconteceu imediatamente após desencarnação de Rosa, sua irmã mais velha, aos 10 anos. Isso não foi capaz de pôr fim à grande afinidade e ao relacionamento sadio, alegre e extremamente amoroso que havia entre as duas irmãs. O espírito Rosa continuou voltando ao lar para brincar com a irmã, tendo predileção pelo balanço improvisado com cordas velhas num robusto pé de goiaba. Ambas se sentiam felizes ali, naquele vai-vem, a ponto de se esquecerem da vida. Apesar de muito chorar por causa da morte da irmã, Geralda aceitava o fato, simplesmente porque todos os dias, infalivelmente, às 10 horas, ela vinha para brincar. Certo dia, bem próximo do horário de sua chegada, Geralda resolveu chamar a mãe para vê-la também. Indo em direção à porta da cozinha, dirigindo seu olhar para o balanço que era apontado por Geralda, a mãe nada avistou e supôs que a filha estivesse enlouquecendo. Desde este dia, Rosa não mais apareceu, causando-lhe profunda tristeza e grande abatimento. As famílias mais pobres do interior, naquela época, tinham filhos enfileirados, um por ano, sem nenhum espaçamento para poupar a mulher. Esse era o caso da família de Geralda. Aos 8 anos já trabalhava, não fosse assim, não haveria recursos suficientes para a subsistência da família. Ser empregada doméstica era o destino de todas as meninas da cidade,